Está no ar pela Mundial. Programa Conexão Holística, indicando vários caminhos para o seu autoconhecimento, com as terapeutas holísticas Lucy Moreira e Darcy Souza. Bom dia, ouvinte da Rádio Mundial, começando no esquema bem festivo, nessa energia das festas juninas, que deveríamos ter tratado delas desde o começo do mês, né, Darcy? Mas é tanto assunto para tratar. Então, bom dia, Darcy, bom dia, Sandra, bom dia, André. Obrigada pelo carinho e pelo apoio. Bom dia, gente. Você sabe que as festas juninas, eu como sou nordestina, eu sempre comemorei muito. Eu comemorava nas fazendas, Lucy, fazia aquelas brincadeiras de São João, aquelas fogueiras maravilhosas, pulava fogueira, era comadre pra lá, comadre pra cá, coisa maravilhosa. E muita simpatia, hein? Referências muito fortes, né, Darcy? Nossa, como era gostoso naquela época. Muito bom, muito bom. Muito bom. Eu não fui criada no sul do Brasil, tinha festas, mas não eram assim... não eram tão fortes, as comemorações não eram tão alegres como no Nordeste. Então, culturalmente, lá no Sul, a influência mais germânica, alemães, poloneses, ucranianos, mas se festejava assim, com algumas comidas gostosas. Nós tínhamos também essa referência. E nós todos estamos sabendo que essas festas são muito brasileiras agora, mas a influência delas é europeia. Começa assim, em Portugal ela é muito forte, na França, na Rússia, Ucrânia, em vários lugares do mundo são muito festejados esses santos populares, né? Especialmente na Suécia, que ela é uma festa, lá é verão, e essas festas são mais importantes até do que o próprio Natal. É a festa nacional sueca por excelência. Ele é bem mais comemorado do que o Natal. Olha, gente, eu vou falar um negócio. Eu, como no Nordeste, mês de junho é só festa. Ai, que delícia. Você vê que lá é um ponto turístico no Nordeste. Muita gente sai daqui pra fazer, que lá é calor também no Nordeste, né? Isso, pega aquele trem do forró, né, que é famoso. Nossa, gente, como é gostoso aquelas comidas Vai de Campina Grande até... Nossa, eu sou de Pernambuco, então você vê aquelas danças típicas de lá. Quadrilhas, né? Até hoje, você vê aqui mesmo em São Paulo, você vê que os alunos festejam Santo Antônio. Olha, Santo Antônio, gente, é o santo casamenteiro, né? Aqui mais pro sul, né? Essas festas, essa tradição está mantida. Aqui mais no sul. No Nordeste, ela é vivenciada mesmo no dia a dia. O povo vai para a rua e faz acontecer. Aqui no sul, digamos, abaixo do Rio de Janeiro para baixo, essa tradição é mantida com os educadores, nas escolas, elas estão restritas a alguns clubes, algumas comunidades, né? Assim, festa de rua eu não tenho visto, Darcy. Nossa, não, é difícil. Talvez ele em Santo Amaro, quem sabe, bairros mais distantes, né? Como eu morava no Jabaquara e moro em Santo Amaro, você vê que ainda tem bastante festas comemorativas. Quermesses, né? São Paulo tem muita quermesse, mas festa mesmo como no Nordeste. Não tem igual, não, gente. No centro do Brasil também acho que tem muita coisa, então, né, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não, gente. O que eu olho, eu me lembro quando pequena, quando adolescente, e as brincadeiras, tinha simpatias maravilhosas que eu fiz muitas, sabe, Lucy? Tem uma que você contou pra mim que foi fantástica. Gente, é que já passou Santo Antônio. Eu sinto muito que já passou Santo Antônio. Mas eu vou contar uma pra vocês. Fica para o próximo ano. Meninas solteiras e meninos solteiros. Marquem bem, olha. Gravem, essa é forte. Essa é forte porque aconteceu comigo e deu certo. Você tem que pegar um prato virgem, né? E um copo de água virgem. Tem que ser no dia 12, na véspera de Santo Antônio. Santo Antônio. Já passou, só vou comentar, porque é uma coisa que as pessoas falam que às vezes são crendices, não é? Isso, desde o café da manhã, gente, você tem que fazer isso. Tudo que você comer no dia, tudo, Até um copo de água, café, tudo se vai guardando, tudo e deixando oferecendo para Santo Antônio. Um copo virgem, um prato virgem. Vai guardando, tudo lá.
toda a comida que você comer, você deixa um pouquinho para Santo Antônio. E vai guardando, guardando. Você tem que dormir antes da meia-noite do dia 12. Antes da meia-noite, antes de você ir deitar, você reza Salve Rainha. Acho que todo mundo deve saber, ou procure na internet. Se não tiver, escreva para nós ou o telefone que nós temos. Então, aí você fale na rua Salve Rainha até o momento, mostrai-me, Senhor, mostrai. Quando você faz mostrai, você vai dormir. Fui dormir, gente. Você acredita que eu sonhei com... Naquela época eu tinha 14, 15 anos. Eu sei com uma pessoa bem mais de idade. Já uma pessoa de idade, assim, um cara de terno, gravata. Eu fiquei olhando, eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, é um velho, eu não gosto de velho. Pelo amor de Deus, né? Você era menina. Eu era menina, mas passou, e isso passou o tempo. Passou totalmente os anos, foram se passando. Eu me relacionei, tive meus filhos, né? Passou. Aí quando eu fui fazer a aposentadoria do meu companheiro, que eu vou ver a bendita das fotos dele, que eu vou ver as documentação dele, quem tava lá? Ele. A pessoa que eu tinha visto no meu sonho. Gente, eu fiquei abismada, porque eu já havia esquecido totalmente dos traços dele, né? Aí veio aquela lembrança. Veio a lembrança de tudo que eu tinha feito naquele dia. E então, é uma simpatia fácil, não vai interferir no livre-arbítrio de ninguém, só é mostrado para você. Que bacana. Também é uma coisa gostosa. Eu não fazia simpatia, não, porque eu tinha muito medo, era muito esquisita. Tem coisas que você tá mexendo com a pessoa, que nem você, tem umas assim legal que você põe o ABCD, né, todo o alfabeto, né, dentro de uma bacia de água. Escreve no papelzinho, dobra e põe lá. Aí você pode fazer até agora na véspera de São João também. Você pode fazer, vale no dia de São João. Aí depois, você deixa dormir de um dia para o outro, tá? De um dia para o outro. No dia seguinte você vai lá ver qual a letra que ficou aberta. Que legal. Você vai saber qual o nome do... E se abriram várias, aí tem que escolher, né? Gente do céu, não aí acontece. Vem a escolha. Mas se você tem que dobrar direitinho, né, gente? Não fazer de qualquer jeito, realmente vai fazer diferença. Então mas aí, agora nós vamos falar um pouquinho também sobre das tradições. Que além de Santo Antônio, que foi o... Você sabe por que é o santo casamenteiro? Você sabe dessa história? Por que foi? Do Santo Antônio. Na igreja, na Santo Antônio, na realidade, sabe por que ele se tornou santo casamenteiro? Diz que você sabe que ele morreu muito jovem, com 36 anos o Santo Antônio morreu. E tinha uma jovem que antigamente tinha que dar muitos dotes para os maridos, né? E tinha uma moça muito pobrezinha, né? Que ia casar com um homem rico e ela não tinha como dar o dote, automaticamente não ia casar no dia seguinte, porque ela não tinha um dote para dar para o marido. E ela foi lá e pediu, né, para Santo Antônio, Santo Antônio, me dá uma solução, arruma uma coisa, sei lá, alguma coisa para que aconteça esse casamento, né? Porque os dois se gostavam, né? Aí que foi, no dia seguinte, disse que logo pela manhã, tinha lá uma cestinha com dote que ela precisava dar. Claro que não foi o Santo Antônio, ele foi apenas intercedeu perante, né, alguém que sentiu piedade e fez com que isso acontecesse. Ele interferiu nesse legal, entendeu? Por isso que ele se tornou o santo casamenteiro. Porque ele atuou no coração, na boa vontade de alguém. E foi outra coisa, gente. Não pode entender o seguinte: tudo acontece naquilo que a gente acredita. Tudo é a fé. Tudo que você fizer nessas simpatias com fé, acreditando, as coisas acontecem. É claro, você não vai querer pegar uma pessoa que já é comprometida, uma pessoa isso ou aquilo, que realmente você está mexendo com aquilo que não é teu. Você tem que saber ter discernimento, né, do que realmente você quer. Aí agora tem a de São João. Esse é um santo popular, talvez o mais festejado, Santo Antônio. Temos também São João e São Pedro. Que o São João, ele é considerado o protetor das mulheres grávidas. Como nós sabemos, ele era primo em 2º grau de Jesus, porque a Isabel era prima da mãe Maria. Isso. Era prima. Daí vem aquela tradição da fogueira, para quem não sabe, a origem da fogueira nas festas juninas. Que Isabel, quando estava gestante, ela morava assim um pouquinho longe da onde morava a Maria, e elas combinaram, quando nascesse, ela ia pedir ajuda, um apoio, que as mulheres se apoiavam, como até hoje, né? As mães, as primos, parentes ajudam. Então, elas combinaram, quando nascesse, ela acenderia uma fogueira para avisar. E assim ela fez, acendeu a fogueira, anunciando o nascimento de São João, que veio a ser João Batista. Ele que batizou o primo Jesus.
Incrível, né? Aí São Pedro. O seu né, Pedro, Darcy? na realidade, era um pescador, né? E era um dos apóstolos de Jesus. E o que ele fez? Ele, na realidade, ele foi o primeiro Papa, né? Que foi considerado né? Ao início, o fundador da Igreja né? Católica, né? Então, isso aí, mas todas essas coisas, essas... Foi um grande apóstolo, né? E ele trouxe, ele utilizou todo esse tipo de energia, né? Claro que naquela época era totalmente diferente da atualidade. As pessoas hoje têm esses certas restrições quanto às religiões. Eu não estou entrando aqui em detalhes com religião. De jeito nenhum, nós estamos falando de tradição. De tradição, né? Tradição. Então, agora tem outra coisa legal que diz que, ó, na festa de Santo Antônio, a fogueira deve ser base quadrada, Luci. Sabe por quê? Na de Santo Antônio. É uma base onde você tem que se estabilizar. O que é o quadrado? É uma estabilização, né? A de São João, o que é? É uma fogueira redonda. Eles são místicas, né? Que eles fazem. Tem um simbolismo. Um simbolismo, entendeu? Você pode observar eu não sabia disso. São símbolos que as pessoas não entendem. Por quê? Porque o que é o redondo? Foi um todo. Quem foi João? Ele criou uma egrégora muito forte. Você vê quem é o adepto de João é o... Como fala aquele... Não Rosa Cruz, o maçom. Os maçons, quem é o devoto? Isso, a maior festa dos maçons é 24 de junho, para quem não sabe. Então, por quê? Porque João, ele tem um conteúdo total, por isso que é redondo. Ele entendeu? É redondo, o formato do Ouroboros, não tem princípio e não tem fim. Isso. E a do festa de São Pedro é o triângulo, que é o fogo. Que é a trindade, ação, nossa. Então, é o simbolismo, você vê que nada é por acaso. Tudo tem um simbolismo muito forte. Eu desconheci esses formatos. Olha, é você, né, Darcy? Você foi habituada, assim, com essas práticas todas. Olha que bom. É uma informação que eu não sabia. É bom a gente parar, refletir, estudar muito. Você entendeu? Porque ninguém... É o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Significa a trindade, o equilíbrio, né? Você pessoal pode observar que a estrela de 6 pontos, o que é? São 2 triângulos. 2 triângulos o que a gente mais utiliza, O que a gente mais utiliza na mesa radiônica, em todos os aspectos... É o hexagrama, que são os 2 triângulos. É o equilíbrio perfeito. Entendeu? O positivo e o negativo. Que é um selo, chama-se de selo de proteção selo também, de Salomão, né? também. Selo de Salomão. Entendeu? O escudo de Davi. Escudo de Davi. Muito bom. Entendeu? Então, percebemos que tudo isso, nós precisamos de ter o quê? Um equilíbrio em todo na vida. Você vê que numa brincadeira que faz o mês de junho, o que tem de profundidade em tudo isso. Então é bom que saibamos, nas próximas festas juninas, ainda dá tempo para São João e São Pedro, né? Uhum. Então vocês têm que saber por que vocês estão fazendo aquilo, o que vocês estão festejando. Gente, isso é uma informação, parece uma coisa assim boba, mas tem os motivos, né? Tem. Você observe que todos eles veio já de muito tempo, você vê que não é de agora, né? Mas que a gente precisa aprender a conviver com tudo isso. Então, nós temos também, aqui no Brasil está proibido, mas também o uso dos balões. Existe um tipo de balão agora que ele não vai assim, ele... a gás. A gás, é mais seguro, né? Para evitar incêndios, acidentes aéreos e outras coisas mais. Existe muito perigo, né? Mas a origem deles, aqui no Brasil, está relacionado com o uso da fogueira, também os fogos de artifício. Os portugueses trouxeram isso para nós também, né? Essa conexão dessas duas culturas, né? Na cidade do Porto é muito utilizado. Aqui no Brasil é essencial isso. Serve para despertar São João Batista. Em Portugal, usam muitos papeizinhos atados no balão com os desejos e pedidos. Eles acreditam que são levados para o santo, e eles também, esses pedidos, e eles também serviam para avisar que a festa já ia começar. Essa era a função do balão. Interessante, né, Darcy? O mastro de São João, se nós começarmos a falar de todas elas, o programa vai acabar e não. E tem ainda, e nós temos outras coisas para fazer, entendeu? Tem um atendimento que nós temos que fazer ainda hoje, né, Lucy? Mas são várias coisas, são coisas tem gostosas, simbolismos. A canjica, olha, gente, quer uma coisa legal?
faz uma canjica. Opa, Na canjica eu canjica, gosto. aí você dá para as mulheres solteiras, né? Solteiras, que é casada, né? Fica meio chato, né? Aí você põe uma aliança dentro da canjica. Aí você distribui para as mulheres. Aquela que sair com aliança... Põe nos potinhos, né? Isso. Quem sair com aliança é que primeiro vai casar. Opa, eu vou comer com canjica. Vou casar de novo. Não, isso é uma simpatia, umas coisas que as pessoas... são tradições que a gente faz. Tem outra bem simpática, plantar um dente de alho. Fazer um pedido e planta, junto com esse pedido, faz um papelzinho pequeno, planta um dentinho de alho junto, põe num vaso, faz o pedido. Se esse alho amanhecer brotado, você vai obter o que deseja. É uma das crenças. É muito interessante. Então, são muitas e muitas mais. E é gostoso. Eu tô falando que o gostoso... Tem um outro legal, que é também o ramo de manjericão, né? Que você joga... Se você morar em apartamento, vai ser meio complicado. Eu moro num prédio, então, né? Mas você joga, vai lá no último andar e joga, tá? Joga no telhado. Um ramo de manjericão, né? Que se passa sobre a fogueira, que é hoje... Aqui em São Paulo já não tem mais nada disso, né, Lúcia? Eu falo isso que a gente fazia muito... Passa o ramo... Não vai assar, não vai queimar o ramo. Só passa pela fogueira, né? E joga no telhado. Indica... aí se amanhecer murcho, né? Não vai ser atendido. Não vai ser atendido, entendeu? Aí se amanhecer verde, será um moço. E se amanhecer bem assim, murchinho, é um velho. Você vai casar com um velho. Então, cuidado. Então. São brincadeiras, gente. Tudo é brincadeira que nós estamos fazendo. Esse mês é um mês de muita folia, muita brincadeira. Então, essas brincadeiras faz parte da vida. Você tem que aprender a viver, ser sempre infantil. Então, não importa a idade, você coloca a sua criança, põe para brincar, para vivenciar e manter as tradições, por que não? É muito interessante, muito bom. E viva São João, né? São João e São São Pedro. São Pedro e Santo Antônio, que já foi, mas tudo bem. Viva esses santos. O gostoso o importante é você comemorar e fazer a coisa sem preconceitos, né? Que a gente cria esses preconceitos. Aproveitar aquele momento, se entregar. Que é muito gostoso. É muito gostoso, bom. Muito gostoso. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato conosco. Nós temos, assim, bastante coisa interessante. Até essas informações podemos mandar por e-mail. É só pedir para nós, né, Darcy? Isso é verdade. A gente manda tudo E hoje isso. nós fizemos um programa diferenciado para vocês, como é madrugada, gente, vocês ficarem assim um pouco mais alertas, né? Que a vida é o que vocês constroem, é o que vocês desejam, é o que vocês querem. Determinem, façam o que vocês querem, que vocês vão sair do lugar. Agora, se vocês ficarem parados com os braços cruzados, nada vai acontecer. Com certeza. É muito bom. Vamos levar com muita alegria, com muita leveza, que vai facilitar mesmo para quem está enfrentando um momento desafiador. Esse tipo de alegria, essa alegria vai trazer um conforto, vai até ajudar numa solução, vai melhorar seu humor, vai facilitar bastante para vocês. Então tá. Hoje quem vai atender sou eu, que vou atender a Rose de Curitiba, uma querida que nos ligou, né? Entrou em contato com a gente. Que bom. Entendeu? Eu vou falar sobre ela um pouquinho na numerologia que eu faço, né? Ela é uma pessoa especial, uma pessoa que tem uma intuição muito forte. Ela deve usar essa intuição com muita frequência. Ela tem que deixar esse lado assim, porque esse lado um pouco, de vez em quando, dá umas meia caídas, né? Que ela tem. Mas ela não deixa os outros perceber, porque ela é uma pessoa muito ativa. Então, mas ela, de vez em quando, ela sente um pouco de depressão. Mas ela é por coisas pequenas que ela entra nessa sintonia. É uma estagnação. Uma estagnação. Uhum. Ela é um pouco, ela deixa as coisas estagnar. Ela não fica, de vez em quando, sem motivação. Então, mas se ela utilizar a intuição dela, muito forte que ela tem, que ela deveria ter, ela não ficar de olhos vedados, ela tem que colocar para fora tudo que ela tem de intuição e saber transmitir isso, e que ela vem com conhecimento bárbaro de vidas passadas, ela consegue transmitir isso com muita facilidade. Vem para ela tudo o que ela quer, ela só precisa aprender a dosar tudo isso
E ela sabe como dosar, ela sabe como trabalhar, mas ela precisa aprender a ter essas intuições com frequência que ela tem. Tem muita intuição. E as vidas passadas dela, que ela foi em vidas passadas uma pessoa que já mexia com o lado místico, ela já mexia com esse lado místico, esse lado esotérico, eu não sei o que ela faz hoje, mas ela deveria mexer mais por esse lado esotérico, porque ela já vem com esse conhecimento. Às vezes ela vai em alguma escola, ela começa a estudar e fala assim, isso eu já sei. Isso eu já sei, isso eu já aprendi. Por quê? Porque ela trouxe isso de vidas passadas. É a memória, né? Memórias passadas. Entendeu? O que ela vê, a missão de vida dela hoje? Ela tem uma missão de vida 5, que é o Papa. Quem é o Papa? A pessoa que abençoa as coisas que tem que aprender a abençoar, a dar esse conhecimento, a ensinar, a passar para frente. Você tem que passar para frente todo esse conhecimento que você tem, Elaine. Tudo. Porque a vida é conhecimento. E se a gente adquiriu, vamos passar à frente. Então, Então, esse potencial dela de força magnética que você força dá, magnética. Certo? Ah, tá. Então, como a missão dela é um 5, quando ela começar a verificar exatamente o que um Papa diz para ela, manda ela ficar observando a carta do Papa e observar o que ele transmite para ela. Qual é a sabedoria que ele está transmitindo para ela, o que ela tem que passar. Porque o Papa também tem aquele lado negativo, né? Que é o enganador. Você sabe disso, né? Então, cuidado para não manipular, viu, Rose? Isso. A manipulação. É muito cuidado com esse lado. Ela tem que ter, assim, mais atitude, mais coragem. Mais coragem. E outra coisa. Para explorar esse lado dela místico. Porque ela tem esse conhecimento. E é gozado que tudo que ela vai fazer, ela já sabe. Porque ela é uma alma antiga, uma alma velha. Ela só precisa pôr para fora. Usar a intuição dela. Porque o que rege ela? A temperança. A temperança, o que é? O equilíbrio. Você vê que mesmo na temperança, você pode observar que é um 5 também. 14 também dá um 5. O que ela tem que aprender? Abençoar as coisas, a não se enganar com ela mesma. Que na realidade a gente, quando na enganação, a gente engana a si próprio. Não engana ninguém. Só tenho para dizer isso para você, Rose. Que você, espero que se tiver alguma outra dúvida, você entre em contato comigo. Tem coisas que a gente pode falar e outras que não pode falar. Com certeza. Mas qualquer coisa, entre em contato comigo que eu te darei mais detalhes, tá? Rose, um grande abraço para você. Muito sucesso, muita luz na sua caminhada. Se você já estiver nesse caminho, está correto. Não tenha receio, vá em frente, Rose. De repente, vai que você já trabalha, entra em contato, pode até nos atender, né, Darcy? É verdade, Rose. Entre em contato com a gente, você sabe que o nosso telefone é 5641-4015. 5641-4015. Se entrar no fax, qualquer coisa, espera um pouquinho que ele entra, logo em seguida ele vai entrar na secretária eletrônica. Mas a secretária, você pode deixar o recado sem receio nenhum, porque a Darcy retorna. Você pode nos contatar também através do e-mail conexõesholísticas@gmail.com. Nós estamos também no Facebook, né? Com certeza. Entra lá em contato com a gente. Eu estou lá também. O meu, se vocês gravarem a Lucy.moreira.946. O Darcy é mais fácil. O meu é Darcy Maria Souza, com Z. Darcy com Y e Souza com Z. Eu estou no Facebook também. E também querendo entrar em contato com o e-mail da gente, entra qualquer coisa, conversa com a gente que eu darei qualquer explicações melhores. Vai ser um prazer atender vocês. Vamos desejar, assim, uma semana com muita energia, com muita alegria, muita leveza para todos.
né, Darcy? É verdade. Vamos aproveitar, assim, esse restinho que nós temos mais uma semana de festas ainda, né? Vamos procurar alguma festa, reunir os amigos, entrar no clima desses festejos e vamos atrair boas energias para nós, para todos nós, para os nossos familiares, para os amigos, para os vizinhos. Vamos melhorar essas energias. Gente, tá acabando o mês de junho, vai para o segundo semestre. Por favor, muita paz, muito amor e que essa semana seja abençoada para todos. Amém. Beijos no coração. Um grande dia para vocês. Você acabou de ouvir pela Mundial. Programa Conexão Holística, indicando vários